Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje vocês vão aprender comigo um pouco mais sobre cactos e suculentas, como cultivar, como regar e como manter esse tipo de planta aqui no estado em que eu moro, que é em Campina Grande, Paraíba, no Nordeste, né, basicamente. Então, vem comigo que eu vou ensinar para vocês como que eu cultivo meus cactos, como que eu faço a rega, como que eu uso adubo, tudo, substrato. Nesse vídeo vocês vão aprender tudo isso e um pouco mais. Então, segue comigo no vídeo para aprender. Pessoal, como vocês podem ver, meus cactos eles estão em um local bem legal aqui, meu cultivo, né? Tem muitos cactos, eu tenho bem mais. Enfim, temos aqui também rosa do deserto, cactos e suculentas aqui, como vocês podem ver, algumas pequenas suculentas, né? Nós temos aqui em coleção. E basicamente, como que eu cultivo esse tipo de planta? Pessoal, cultivo de cacto não tem muito segredo. É sol o dia inteiro, sempre que der, bote ele no sol o dia inteiro. Deixa no sol ali, torrando mesmo. Aqui, como vocês podem ver, os meus, o substrato tá sempre seco, porque eu rego 2 vezes no máximo na semana. E sempre que eu rego, já tá secando de novo, porque aqui o sol realmente é de matar um, viu? Então assim, basicamente são plantas que não tem segredo, são resistentes a muita coisa. E bom, aqui em meu cultivo eu faço as regas geralmente 2 vezes na semana. Por exemplo, na segunda-feira e na sexta-feira eu faço as regas. Então, daí tem esse tempo aí para as plantas secarem e recuperarem de novo. E por que eu faço 2 vezes as regas nessas plantas aqui? Porque essas plantas, elas estão em um local aqui dentro de uma estufa. E essa estufa, pessoal, quando é no período de verão mesmo, essas plantas chegam a receber... Na verdade aqui a temperatura aqui da estufa chega a ficar uns 45 graus mais ou menos. Então é muito quente mesmo. E para essas plantas elas até gostam, né? Até gostam, mas se for outro tipo de planta, como, sei lá, uma folhagem, acho que não vai gostar tanto assim não. Não tanto quanto os cactos. Mas estão aqui mantidos nesse local, recebem essa boa luminosidade. Regas eu faço 2 vezes na semana, como eu falei a vocês. E de resto é uma estufa. Então, para manter esse tipo de planta, eu mantenho em uma estufa com plástico aqui que vocês estão vendo. E um sombritezinho bem legal também. Esse sombrite futuramente eu pretendo tirar ele, porque essas plantas já estão bem resistentes ao clima sem o sombrite. O sombrite você só pode utilizar geralmente quando é muito quente, e aí você mantém as plantas com o sombrite ou com plástico difusor, porque assim elas conseguem desenvolver melhor e não sofrem com queimaduras ou coisas do tipo quando não estão adaptadas. Aqui as minhas, como vocês podem ver, crescem cada dia mais, né? Tanto as eufórbias quanto os cactos, rosas do deserto, suculentas, tudo aí está crescendo e desenvolvendo muito bem. E aí eu mantenho nesse tipo de cultivo, que é um cultivo mais simples, né? Tem gente que mantém não sei o que, bota ali um rega, isso, aquilo. Não, aqui a rega quem faz sou eu. É bom que nesse tempo de rega eu já converso com as plantas aqui. Sim, eu converso, dou uma conversada com elas, olho elas e tudo mais. E mantenho elas assim, desse jeito. Então, para você que é iniciante, você pode fazer o seguinte. Para você que não tem como custear um plástico desse, que esse plástico é caro, pessoal. Muito caro. Sombrite nem é tão caro assim, mas se você não tem como custear tudo isso, você pode fazer o seguinte: o cultivo em exposição solar mesmo, sem muitos problemas. Aqui a maioria delas eram de fora, não eram de dentro da estufa. Eu coloquei aqui dentro para elas ficarem no local mais bacana, mas eram bem de fora, principalmente essas daqui, ó, plantas pequenininhas e enxertadas, eram fora da estufa. E aí o que acontece? Agora que estão todos dentro da estufa, é até legal você manter dentro da estufa, porque você pode controlar, de certa forma, várias coisas nessas plantas, como as regas, temperatura, tudo isso fica muito específico. E é bem legal para isso. Por isso que existe o sombrite e o plástico. Mas se você não tem como fazer isso, você pode manter essas plantas fora da estufa, mas com um bom substrato, porque um substrato é um segredo para um bom cultivo. Se você tem um substrato bem legal, bem drenável, poroso, bem bacana, as suas plantas vão te agradecer, e não só agradecer, como vão crescer e desenvolver muito melhor, entendeu? Então geralmente um substrato bom para cactos é aquele que contém carvão, casca de arroz carbonizada, perlita, tudo isso que faz a planta ficar melhor, né? Que auxilia no crescimento da planta. E aqui a maioria delas está nesse substrato, como vocês podem ver aqui, né? E é um substrato bem legal aí, as plantas crescem e desenvolvem muito bem e estão por aqui, né? Então basicamente, olha só que enxerto bonito de Strombocactus. É um cristata, né? Bem legal aí, ó. Bem top, que tá crescendo por aqui.
Então basicamente, pessoal, o cultivo de cactos não tem muito segredo. Você só tem que se atentar nas regras, né? Se você for cultivar fora de casa, fora de estufa, tem que se atentar um pouquinho nas regras no período de chuva, né? Tem que dar sempre uma olhada ali. Mas se você tem um bom substrato, não vai ter tanto problema não. Eu já tive épocas que choveram 3, 4 dias seguidos, né, sem sol, mantinha as plantas aqui nesse batentezinho aqui e não aconteceu nada com elas. Elas continuaram, pelo contrário, elas ficaram cada vez mais bonitas, né? Então sempre se atente mais ao substrato. E bom, como são plantas iguais aqui, o substrato é sempre o mesmo para todas elas, para as rosas do deserto, para as suculentas, para os cactos, o substrato é sempre o mesmo, não tem tanta frescura não. Só para alguns cactos em específico, como o Silene cereus, que vocês estão vendo aqui, e alguns porta-enxertos que a gente utiliza outro tipo de substrato, que é um substrato mais, assim, a Deus dará. Mas até esses mesmos estão em substratos diferentes, ó. Não tão diferentes assim não, né? Basicamente eu utilizo o mesmo para tudo. Só eu reutilizo alguns tipos de substrato para esses cactos aqui mesmo, realmente. Porque eles, você não precisa ter tanta atenção assim, eles crescem em qualquer canto. Já vi Silene cereus crescer aqui assim, ó. Grudar aqui, ficar absorvendo a umidade e desenvolver. Então é bem interessante aí. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre o cultivo dessas plantas aqui, não deixe de curtir, me seguir e compartilhar por aqui. Então vai estar também ajudando bastante. Além disso, dá uma olhada no destaque, no link aqui embaixo do vídeo, que lá vai ter uma comunidade específica só para cactos e para você que quer adquirir esse tipo de planta aqui. É isso, eu me chamo Samuel e até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!